Deixa eu dar beijo, gente. Ana Alice está aqui mais uma vez, tudo bem, Aninha? Tudo Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela participação, Sim, viu? como sempre. Gente, a Ana está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a questão da alimentação nessas festas de fim de ano. Tem várias diquinhas e truques, porque não adianta, né? É ceia de Natal, de Ano Novo, aí sobra da ceia, a gente aproveita no almoço do dia seguinte, aí vem aquele parente de longe, os amigos, a gente quer fazer aquele café da tarde farto, e a comilança, ó, aí vai emendando férias dos filhos a viajar e a comilança continua. Mas tem uns segredinhos que ajudam a gente a dar uma equilibrada e uns truques, né, para o nosso organismo aí não absorver tanta coisa ruim. É isso aí, Tati. Que bom. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer aqui. estar aqui. Bom, tudo que a gente falou ao longo do ano, né? Tudo que a gente já sabe que é muito importante colocar em prática e seguir à risca, com propósito agora todo mundo quer fazer no final do ano. Até o espírito de Natal, o espírito de Réveillon faz isso com a gente, Sim. né? A gente quer novas oportunidades, novos rumos, né, para a vida. E a alimentação não deixa de fazer parte, principalmente essa questão social mesmo, né? Então, tudo que a gente vai comemorar, tá feliz, as novas, boas novas, é sempre ao redor da mesa, né? Então, é perigoso, mas também pode ser feito de uma boa maneira se você tiver consciência, se você tiver informação e tiver um propósito para isso. Nós temos algumas telas, eu vou chamar Sim. a primeira e pedir para a nossa Nutri poder comentar sobre cada um desses tópicos, para ajudar a gente nesse processo de equilíbrio, principalmente nessa época de tanta comilança e tradicionalmente. Olhem só. Então, as dicas de alimentação para o fim de ano. Faça um lanche saudável antes da festa, não misture carboidratos, não centralize o pensamento na comida, dê preferência a alimentos grelhados e assados, evitando, portanto, as frituras. E na hora de escolher a sobremesa e as bebidas, as frutas e os sucos da época vão ser as melhores opções. Se você pudesse pincelar um pouquinho desses tópicos. Eu gosto muito dessa questão da segunda de não misturar carboidratos. Sim, é Por importante. exemplo, o arroz, o macarrão, a batata. Isso. A informação que a gente tem que ter sempre, principalmente quem acompanha os nossos posts, nossas informações, é que carboidrato tem vários tipos de alimentos. Então, desde a batata, o macarrão, o arroz, uma maionese. E tem paciente ou tem pessoas que querem colocar todos os carboidratos numa refeição só. Então, é uma dica super básica, mas assim, é do simples, é partindo do simples que a gente vai conseguir, sim, ao longo das festas, dos eventos sociais, dar uma amenizada aí nas calorias extras e nesses exageros do final do ano. Quer dizer, é né? tanta coisa gostosa ali na mesa que a gente quer um pouquinho de cada um, Quer um né? pouquinho de cada quero um um. pouquinho dessa lasanha, quero um pouquinho desse arroz de forno, quero um pouquinho... Né? Quer experimentar um pouquinho de tudo. aquela carne com batata, enfim, aí... E é bom a gente ter essa informação para quê? Para saber selecionar. Né? Geralmente é interessante você ir numa festa ou interessante ir num evento. Eu, particularmente, sempre vou experimentar o que eu já não conheço, né? Ou pelo menos uma ou outra preparação que eu já conheço, eu gosto muito, então eu não abro mão. Mas colocar tudo no prato e, principalmente, Tati, tem gente que gosta de colocar não no círculo interior do prato, mas a pessoa transborda no prato, né, a quantidade de alimentos ali. Isso também é uma dica que a gente sempre fala. Sempre olhar o círculo interior do prato, né, tentando, né, conservar os alimentos ali naquele círculo, né. E não focar na alimentação, que foi que a gente viu ali um item também. Sim. De repente, se distrair com outras coisas e não pensar só ali na comida. Porque senão as pessoas mais ansiosas tendem a descontar na comida. Você já viu aquela pessoa que vai no happy hour ou que vai, né, num coffee com os amigos e fica sempre do ladinho da mesa? Então fica ali, beliscando, beliscando. A pessoa não está nem na confraternização, ela vai por conta do buffet, né? Da fartura da comida. Fartura da comida. Então, assim, é óbvio que a gente precisa se conhecer, né? Saber quais são os pontos negativos, os pontos fortes e fracos e tentar sempre trabalhar contra isso, trabalhar a melhora. Na hora que eu coloquei ali as dicas de fazer uma refeição antes,
é que existem pessoas, Tati, que quando ela consome algum alimento antes de ir na festa, principalmente se for saudável, ela já dá uma amenizada nessa ansiedade, ela já dá uma amenizada na fome e ela corre menos riscos de ter esses comportamentos de ficar beliscando o tempo inteiro, né? Querer consumir tudo, transbordar ali o prato, consumir mais do que pode. Então, assim, são pequenas dicas. Você se acercar de alimentos saudáveis, fazer uma refeição melhor antes, né? Pode ser uma salada, pode ser um suco, já amenizaria esse comportamento. Temos nossa segunda tela. Atenção para os próximos tópicos. Então, seguindo, as nozes, amêndoas e castanhas são oleaginosas ricas em antioxidantes. Ao iniciar a sua ceia, comece pela salada, essa regrinha bem legal, que já dá aquela saciedade. Isso. Escolha carnes brancas, sem pele, principalmente fazendo referência, né, ao frango e peru. Tempere as saladas com limão ou vinagre balsâmico. Evite a maionese ou o azeite em excesso. Pode pouquinho, o problema é o excesso. Isso, aqueles molhos muito concentrados, um molho rosé, um molho branco, esses molhos que vêm uma quantidade de leite, queijo, gorduras, bacon, né? Tudo isso faz com que o nosso organismo precise trabalhar de uma maneira muito mais forte, né? Intensa, para fazer a digestão, para dar conta de todas essas quantidades de alimento, que querendo ou não, são alimentos que insistem numa maior digestibilidade, tá? Que é por isso que às vezes a gente consome uma ceia e no outro dia também mais alimentos e a gente fica o quê? Letárgico, cansado, às vezes dá dor de cabeça, dor no estômago. Por quê? O nosso corpo ele está em processo digestivo o tempo todo, né? Então, a ideia é a gente conseguir fazer uma alimentação saudável, escolher os alimentos saudáveis e se um ou outro alimento for um pouco mais pesado ou gorduroso, não vai fazer tanto mal, né? O ideal é equilíbrio. A gente ter um equilíbrio para não enfiar o pé na jaca. Não deixar de comer a fruta. Gosto das dicas das castanhas, né? As Sim. oleaginosas. Além de ser riquíssimas, nutricionalmente falando, disfarça bem também, né? Aquela fome, aquele desespero pela comida. Tanto é que eu oriento muito, né, ela como alimento entre os lanchinhos. A gente saiu um pouco daquela questão de usar castanha só no Natal, né? E a gente consome esses tipos ao longo do ano. Então, não é um alimento que é proibido ou não. É, na verdade, o saber usar, saber em que momento usar, né? E assim, as ceias de Natal hoje, a gente tem tantas receitas saudáveis, tantas receitas nutritivas saborosas, que a escolha de ter uma refeição pesada, gordurosa, que não vai te beneficiar, é só uma questão de escolha. Porque é o que a gente fala de nutrição comportamental, né? Hoje a gente tem informações, né? A gente tem recursos em alimentos. No fundo, a gente sabe, e a gente sabe, o que faz bem e o que faz mal. Sabemos. É uma questão de atitude e começar uma alimentação nessa época, uma alimentação saudável ou uma dieta nessa época, é super importante também, Tati, porque assim, qual é o time? Qual que é o tempo da gente começar? É quando vira o ano? É quando você faz aniversário? Não, o momento é na hora que você tem um insight de falar, não, pera lá, eu vou diminuir um pouquinho esse excesso, eu vou consumir os alimentos que eu já sei que são bons e aí tem que começar, nem que seja na ceia de Natal. Temos mais uma tela, Analice, a gente conversa sobre ela no próximo bloco, tá bom?